A outra forma nós temos então para desenvolver os nossos programas é utilizando o Dev C++. Então vamos fazer a tradução do nosso algoritmo, que foi feito em VisualAlg e inclusive também em Fluxograma, para uma linguagem C. Então a linguagem C inicialmente ela necessita, include, de uma biblioteca standard.io.h, aonde essa biblioteca contém os comandos printf e os comandos scanf, que são comandos de entrada e saída de dados, e definimos então um int main, né, que tem como retorno, né, um return 0, por exemplo, e fechamos aqui. O nosso programa então começa aqui nesse abre chaves e vai até esse fecha chaves. Bom, utilizando a linguagem dev-c, o que nós observamos também é que ao final da execução pode acontecer dele automaticamente fechar a janela de execução, no caso aquela janela for DOS. Para que ele não feche e que ele fique esperando que você digite alguma tecla, usamos o comando get. O comando get ele tem por função parar a execução como se fosse uma leitura de dados e espera que você digite alguma coisa, uma tecla qualquer. Entretanto, o comando get ele é da biblioteca, né, Cone ou com io.h. Muito bem, então, tendo essas informações, podemos iniciar o nosso programa. Então, o tipo real em linguagem C é utilizado, né, ou o seu representante é o float, é o tipo de dado float, tipo de dado real. Então, digamos float n1, n2 e a média. Então, são 3 variáveis. Fazemos então, usando o comando scanf, a leitura de dados. Só que antes de fazer a leitura de dados, precisamos colocar a mensagem. Então, entre com a primeira nota. Entre com a primeira nota. E aí nós temos o comando scanf. Nesse comando scanf, %f, que é a formatação do float, e comercial n1. Esse e comercial n1, ele significa que ao ler a variável n1, ele será armazenado no endereço, né, de memória. E esse endereço de memória, para que possamos acessar, automaticamente usamos o comando e comercial. Então, o scanf, nesse caso, está lendo uma variável que é do tipo float, quebrado, armazenando em N1, na variável N1. Para que realmente esse dado possa ser armazenado em N1, utilizamos então o e comercial dizendo que é uma posição de memória. Bom, aí nós temos o comando printf com /n, então entre com a segunda nota, ok? Segunda nota. Os comandos em linguagem C também são todos terminados com ponto e vírgula, né? Então scanf, a segunda nota, então eu tenho lá percentual %f, né? E comercial n2. Muito bem. Depois que eu faço a leitura de n1, n2, eu vou calcular a média. Então a média é igual que a n1 mais n2, n1 mais n2, dividido por 2, ponto e vírgula. Ok? E uso o comando printf para mostrar o resultado. Então, no caso, a média calculada é igual e utilizo o %f. Ou seja, na posição aonde eu colocar o %f, que é a formatação de uma variável real, né, num comando printf, e, obviamente, a seguir colocar a variável, no caso média, né, eu vou ter, nesse caso, que
a mensagem será a média calculada, faltou um A aqui, né, gente? Faltou um A, é igual. No lugar de percentual F, ele vai colocar o conteúdo de média. Então, a hora que nós fizermos aqui no caso a compilação, vamos verificar se está ok, compilou, está ok. Vamos executar agora, executar. Então, no processo de execução, né, vamos colocar, por exemplo, 6, dá Enter, 9, dá Enter, ele colocou a média 7.5. Bom, na hora que ele colocou a média 7.5, você pode observar que ele colocou 7.5 e um monte de casas decimais. Isso é padrão da linguagem, e se você gostaria de restringir, podemos, por exemplo, colocar aqui, olha, 2 casas inteiras e 2 casas decimais, por exemplo. E a hora que nós fizermos, né? E a hora que nós fizermos então a execução e a compilação, né, e usarmos, digamos assim, os mesmos valores, 6 e 9, ele vai colocar 7.50. Ok? Então, nesse caso, o que nós observamos? Com relação a essa videoaula? Observamos, primeiro, que um programa em linguagem C necessita obrigatoriamente de comandos, né, que são descritas através de bibliotecas. Então, a biblioteca Standard.io é uma biblioteca onde eu coloco elementos de entrada de dados e saída de dados, como o comando printf, comando scanf. E o com.io também é uma biblioteca onde temos dispositivos, ou temos comandos ou funções na área de entrada e saída de dados. No caso, através do comando get. Através, então, da nossa operação, que é uma média aritmética, N1 mais N2 dividido por 2, podemos fazer uma alteração. Por exemplo, N1 multiplicado por 0.7, fazendo uma média ponderada, mais N2 multiplicado por 0.3, por exemplo. Ok? Fazemos novamente a compilação e execução, né? Encontramos que ele deu uma mensagem. O que é curioso? O que é curioso é que ele mostra a mensagem, né? Ele mostra a mensagem aqui embaixo, marcado. E aqui nós podemos dizer o seguinte, né? Que ele está esperando ponto e vírgula, né? Antes de printf, né? Então, o nosso ponto e vírgula está na linha de cima. Normalmente, os compiladores eles têm esse artifício. Quando é ponto e vírgula, ele sempre mostra o erro na linha seguinte. Então, fazemos, obviamente, a execução, né? Então, nós temos aqui o valor, vamos imaginar 6, e o valor 9. Então, nós temos que, como o peso, né, é distribuído de forma diferente da média aritmética, os mesmos valores de 6 e 9 eu tenho uma nota menor. Agora, se eu executar novamente, se eu fizer uma nova execução, né, e alterar a ordem, por exemplo, 9 e 6, né, como é média ponderada, eu tenho uma nota maior, uma média maior.